The Last of Us, o episódio 8 foi bem diferente dos outros episódios e foi incrível. Ele nos mostra que a ameaça não se trata só dos zumbis, mas também das pessoas. O que aconteceu com a Ellie e o Joel, ele tá bem? Bora falar sobre tudo isso e muito mais nesse vídeo. Vem comigo! Fala pessoal, aqui é o Éder. Nesse vídeo vai ter spoilers, então se você não olhou o episódio ainda, eu aconselho a olhar e volta aqui depois e continua olhando o vídeo. Se não se importa, bora lá! No início do episódio aparece uma comunidade nova, eles estão num tipo de um resort. Aí tem um homem que ele é um pastor e ele está pregando para o pessoal. Esse pastor não é ninguém mais, ninguém menos que David, a nova ameaça do momento. Eu confesso que boa parte do episódio, o David ele me enganou. Ele parece ser uma boa pessoa. Ele pensa na sua comunidade, no bem-estar das pessoas. Ele quer que todo mundo fique bem, ele quer superar as adversidades. Quer o frio, o inverno, a falta de recursos. Então, durante o seu discurso, o David percebe que tem uma menina que está chorando. Ela perdeu o pai faz pouco tempo. E quem é o pai dela? É o homem que o Joel matou faz pouco tempo. Essa menina, ela tá com raiva, ela acabou de perder o pai, ela quer vingança. E o David, ele usa boas palavras para reconfortar ela, repreende ela e tudo mais. Ou seja, ele demonstra ser uma boa pessoa. E ela quer saber sobre o corpo do pai dela, ela quer enterrar ele. Aí o que acontece? O David ele dá uma desculpa, ele diz que está levando muito, que é difícil de cavar, que diz que só na primavera que eles vão poder fazer o enterro do pai dela. Mas se ligue que isso é só uma desculpa. O que acontece? Eles usam os mortos como alimento, eles são canibais, eles comem gente. Claro, isso tudo é por causa da circunstância, né? A pessoa morre e acaba servindo de alimento. Então, eu vi comentários de gente dizendo que isso é muito clichê. Isso acontece em outras séries de zumbis. Então, eu me lembrei do Walking Dead. Esse episódio muito me lembrou do Walking Dead porque aparece muito disso, né? Conflitos entre as pessoas, entre as comunidades. Então, realmente é um clichê, mas nem por isso é ruim. É uma boa coisa. Se a gente for ver, tá tudo lá no jogo, que é baseado lá, inclusive no jogo, até parece ser mais violento do que na série. Então, esse foi o jeito que essa comunidade encontrou para sobreviver no pós-apocalipse. Eles escolheram esse lugar isolado para morar. Então, a gente inclusive não vemos nenhum infectado nesse episódio. E também não tem nada de errado nisso, porque como no Walking Dead e em outras séries semelhantes, tem episódios que são focados nas pessoas, nos conflitos. E esse é assim. Então, agora falando sobre a Ellie, ela está numa situação difícil. O Joel está muito doente, ele está ferido, aquela ferida dele está infeccionando, ele está mais para lá do que para cá. Ela se obriga a se virar sozinha. Ela tem que pegar sua arma, sair na rua, tem que caçar e ainda tem que cuidar do Joel que está bem doente. Então, a Ellie, ela encontra um cervo, dá um tiro nele. Só que ela não acerta em cheio, ele ainda consegue fugir depois de ser baleado. Ela vai atrás do cervo e ela se depara com o David e mais um amigo dele que estavam atrás desse cervo também. E a gente pode perceber a evolução da Ellie, como ela tá muito mais esperta, ela tá aprendendo a caçar, a sobreviver nesse mundo pós-apocalíptico, graças ao contato com o Joel e o que ela aprende com ele. Ela surpreendeu o David e esse outro homem, inclusive ela foi bem dura com eles, exatamente como o Joel faria. E o David na hora percebe que ela é uma menina bem esperta, que ela tem treinamento, e ele faz um elogio para ela. Ele diz: você é uma ótima caçadora.
E o David na hora percebe que ela seria uma ótima adição para a comunidade dele. Ele já pensa em levar ela para lá para ajudar ele, porque ela tem esse potencial de liderança. Mas a situação é a seguinte: ela é uma só, eles são dois. Ela consegue desarmar eles, só que tem aquele cervo que é muito grande para ela carregar também. Então, e ela está precisando de medicamentos para o Joel. Então eles fazem um acordo. Então, eles ficam com a metade do cervo e conseguem para Ellie os remédios que ela precisa para ajudar o Joel. Então, esse amigo do David vai até a comunidade, traz os remédios, embosca a Ellie, só que o David, ele mantém a palavra dele, dá o remédio para ela e eles vão embora. É isso que eu tô falando, o David, ele parece uma boa pessoa, principalmente aí no início até a metade aí do episódio, ele engana bem a gente. Então a Ellie começa a dar os remédios pro Joel para ajudar ele a melhorar, que ele tá bem ruim. Mas o que acontece? O povo, ele quer vingança. Eles sabem que o Joel matou um deles. Então David volta no outro dia com mais homens para tentar capturar eles. A sorte é que a Ellie enxerga eles primeiro. Ela volta e tenta alertar o Joel, só que ele tá muito mal ainda. Ele tá melhorando graças aos remédios, mas ele tá longe de ficar bom ainda. Então a Ellie volta e tenta enfrentar todos sozinha. Até que ela dá um trabalho, mas claro que não dá certo, né? Eles prendem ela. Então, o que o David faz? Ele volta para a comunidade com a Ellie, mais 2 homens, e manda outros 3 homens irem atrás do Joel. Mas eu vou contar para vocês, essas cenas da Ellie contra os homens e depois esses caras atrás do Joel são cenas incríveis de ação. Eu curti pra caramba. Então o Joel, mesmo mal, ele consegue levantar, ele mata um dos homens e consegue prender os outros 2. Aí sim, papai, a gente consegue ver o preparo que o Joel tem. Mas é aí que vem a cena do David conversando com a Ellie presa atrás das grades. E é nessa parte que ela vê uma orelha de uma pessoa e se dá por conta que eles são canibais, que eles comem pessoas. Mas o David tenta convencer ela que é por uma boa causa, que ele está fazendo isso pelas pessoas, para elas não passarem fome. Aliás, eu vou fazer uma observação referente ao game. Na série a gente vê essa orelha da pessoa, né? No game aparece um cara que está num açougue dilacerando uma pessoa, assim, um bagulho bem mais violento. Mas pro game ficou joia e na série ficou legal também, eu curti. E o David segue tentando convencer a Ellie a fazer parte do grupo dele. Ele ressalta que ela tem capacidade de liderança, de ser uma líder, que ela é muito leal, como ela é leal com o Joel, e dessas tendências violentas que ela tem, que inclusive lembra ele mesmo. Só que ela não cai no papinho dele. Inclusive, chegou a quebrar os dedos da mão dele. Esse homem ficou brabo, aí se indignou e resolveu de uma vez que ia matar ele, ia matar ela. Pois é aí que a coisa pega fogo, papai, vou te contar. O que acontece? Ele volta pro seu amigo já para acabar com ela de uma vez. Aí, só que ela conta pra ele que ela tá infectada. Ela consegue se livrar dos 2. Ela mata um dos caras e consegue fugir e o David sai de trás dela. E nesse meio tempo, o Joel, ele já tá ali por perto. Ele descobriu onde ela tava, porque ele torturou aqueles 2 homens, inclusive com cenas muito parecidas, muito fiéis às do game. Aliás, eu vou fazer mais uma observação. Esse homem que está ajudando o David, que a Ellie acaba matando ele, é o mesmo ator que dublou o Joel no game. Se liguem nisso.
Então, papai, vem as cenas finais aí do episódio. Eu vou contar pra vocês, o negócio é eletrizante. Tá curtindo? Não se esquece de deixar o like pro vídeo e se inscreve aí no canal, hein? Pois então, a Ellie ela tá apavorada fugindo do David. Ela tá dentro de um galpão, só que esse galpão ele tá todo chaveado e só o David tem as chaves das portas. E ele segue atrás dela. Ela desarmada, não encontrou nenhuma faca, nada que ela pudesse usar. Encontrou uma lareira, pegou um pedaço de lenha em brasa. No que o David apareceu, ela tocou nele. Claro, não acertou ele, mas começou a pegar fogo no lugar. Aí o que aconteceu? Ela está escondida e o David atrás dela. Ela consegue, no susto, golpear ele. Ele machucado consegue derrubar ela. Aí ela está à mercê dele. Ele pode fazer o que ele quiser com ela. Aí ela está apavorada. No último instante ela consegue achar perto do chão ali o próprio facão que ele mesmo tinha derrubado. Que, como uma cena clássica, né? Consegue pegar no último segundo o facão lá. Aí sim, atacou ele no que ele caiu. Nossa, aquela guria se possuiu, começou a atacar ele. Matou ele e continuou atacando. É aquela cena clássica de terror, gente. Essa cena foi marcante, gente. Ai, meu Deus. E finalmente ela consegue sair daquele bendito galpão pegando fogo. Ela tá machucada, ela tá apavorada, assustada. O Joel encontra ela. Ela assustada, não sabe quem é. E é mais uma cena dramática e emocionante o encontro dos dois. Gente, aí o Joey chama ela de minha garotinha. Foi, ó, incrível. Esse episódio 8, papai, vou te contar, hein? Foi daqueles episódios marcantes. Me lembra aqueles episódios incríveis do Walking Dead. Eu uso muito o Walking Dead como referência, porque foi uma série que eu olhei muito também. E tô usando como exemplo aí para comparar aí com Last of Us. E agora só nos resta mais um episódio, irmãozinho e irmãzinha. Sim, está chegando o final da temporada. O que será que nos aguarda? Agora eu quero saber a sua opinião. Gostou do episódio? Tá curtindo a série até aqui? Tá achando que é uma das melhores adaptações de game para a tela? Deixa aqui o seu comentário que eu quero ver, hein? Beleza? E lembrando que aqui você vê conteúdo sobre filmes, séries, animes, desenhos, cultura pop em geral. É isso aí, irmãozinho e irmãzinha. Se você curte esse universo, esse é seu canal. É isso aí. Deixa o like, se inscreve aí para dar essa moral pra gente. Muito importante. Ativar o sino das notificações. É, o sininho aqui, ó. Ativa o sino das notificações. Assim, quando chegar um vídeo novo, você já fica sabendo na hora e escolhe se vai assistir ou não, beleza? Ativou? É nóis! Muito obrigado, irmãozinho e irmãzinha, pela sua participação, hein? E fica ligado que, obviamente, vai ter vídeo aí do final da temporada. É nóis! Até a próxima! Fique bem, fique de boa!